Boa tarde, nós estamos iniciando o nosso programa Etc e tal. E essa semana é bem bacana, porque a gente vai começar um especial, gente, para falar de todas as religiões. Nós vamos conversar com todas as instituições religiosas, evangélicas, católicas, espíritas, que nós temos em nossa cidade. Hoje iniciaremos com o espiritismo, até porque eu sou espírita kardecista, então para mim facilitou até fazer essa matéria já de início. Mas nós temos várias casas espíritas em nossa cidade. Nós temos casas espíritas umbandistas, nós temos casas espíritas apométricas e nós temos as casas espíritas que são kardecistas, como Jesus e Maria, que é uma instituição que faz parte da história da nossa cidade, tem mais de 80 anos, e a Sociedade Espírita Allan Kardec, a qual nós vamos fazer a matéria hoje, para que você possa conhecer um pouquinho do trabalho dessa religião espírita kardecista. Quem vai falar com a gente é o Fabiano Oliveira, ele que é o presidente da Sociedade Espírita Allan Kardec. Fabiano, seja muito bem-vindo. Qual é a diferença entre a casa espírita kardecista, a umbandista e a apométrica? Por que o kardecismo é um pouquinho diferente? Bom, boa noite a todos, né? Um prazer enorme estar aqui podendo divulgar a nossa doutrina, a nossa casa. E Maria, assim, na verdade, a gente sempre fala que todas as religiões são boas, né? Sim. Então isso é maravilhoso. O que importa é você ter uma religião, acreditar em Deus. Esse é o princípio básico de tudo. E a diferença é que a nossa casa, como sendo kardecista, a única diferença que a gente tem é que a gente não tem dogmas, né? A gente não tem rituais, a gente não venera imagens, né? Então essa é a única diferença assim, com o restante das outras religiões espíritas. Acreditamos na reencarnação, né, no progresso moral do espírito, né, que é uma das filosofias básicas, que quando a gente reencarna a gente vem para evolução. Então essa é a diferença, assim, e sempre seguindo as obras básicas de Allan Kardec. A parte de estudos, então, científica, sempre baseado em Allan Kardec. Sim, sempre baseado em Allan Kardec. Kardec já dizia para nós que se houver uma divergência entre religião e ciência, seguir ciência, porque está comprovado, né? Então, a nossa base é o estudo das obras básicas de Allan Kardec, que são 5. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis e o Livro dos Médiuns. Certo. No caso da parte filosófica, a gente falou da parte científica, né, gente, que são as obras básicas de Kardec. Na parte filosófica e religiosa, qual é o evangelho que vocês seguem? Quais são os ensinamentos? O Evangelho segundo Jesus Cristo, nosso querido irmão maior, ser perfeito que veio para nos ensinar, nos mostrar o caminho da paz, do amor, da caridade, né? Então a gente segue o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os evangelhos que você encontra nas Bíblias, né, a gente segue também. Um pouquinho diferente, com temáticas espíritas, mas é a mesma situação. Ou seja, gente, a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, o Evangelho segundo o Espiritismo contém as mesmas máximas? As mesmas máximas, as mesmas parábolas. A parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, enfim, é a mesma situação, as mesmas escritas que estão lá, a gente prega aqui também. Tanto é que as nossas palestras são baseadas no Evangelho de Jesus. Certo. Gente, a instituição espírita Allan Kardec, vocês, além de ter a parte religiosa, vocês também são uma entidade social que faz assistência social na cidade. Sim, porque conforme dizia Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, para nós, a caridade, a ação social é muitíssimo importante para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso bem-estar, para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente ser um ser humano melhor. Muitas vezes a gente fala assim, a gente não está aqui para formar espíritas, estamos aqui para formar pessoas de bem. Certo. Quais são as entidades assim que vocês atendem ou quais são os trabalhos sociais que vocês desenvolvem? Hoje nós atendemos um grupo de famílias, uma comunidade de em torno de 40 famílias mais ou menos no Riozinho, né? Isso já faz um trabalho há uns 5, 6 anos já,
que a gente, no Dia das Crianças, Páscoa, Natal, né? E sempre que eles precisam também, a gente tem um contato bem direto com eles, então eles ligam pra gente, a gente vai lá, conversa, dá explicações, auxilia no que a gente consegue auxiliar. Atendemos ao nosso Asilo Santa Rita há 15 anos, né? A casa tem 15 anos de fundação, há 15 anos a gente atende ao asilo. Então, uma vez por mês, os trabalhadores da casa dão um pulinho até lá, são em torno de 2 horas, quase 3 horas, conversando com os nossos velhinhos, dando atenção, batendo papo, ensinando e aprendendo, porque o aprendizado dentro de uma instituição como um asilo, aquelas pessoas que têm tanto experiência para nos ensinar, é maravilhoso, é muito fantástico. E também temos o nosso momento de oração na Santa Casa. Então, uma vez por mês, uma equipe de trabalhadores da instituição vai até lá e faz um momento de oração, um momento de prece, levando boas energias, né? Então, esses são os nossos trabalhos. E daí a gente tem os trabalhos internos da casa, que seria na segunda-feira, das 20 horas às 21 horas, a palestra pública, né, com o trabalho de irradiação e de fluidificação da água. Esse trabalho também tem às quinta-feiras, das 14 às 15 horas, né? Nas quartas-feiras a gente tem um trabalho que é de estudo, onde a gente estuda as obras básicas do Espiritismo. Então é um grupo muito dinâmico, bem legal, bacana de se aprender. Tem pessoas de 8 anos até 80 anos que vêm, aprendem e discutem, debatem situações, debatem temas, tiram dúvidas. Então é um momento maravilhoso. É um momento maravilhoso, que 2 horas você vê assim passar como num piscar de olhos. E daí a gente tem aos sábados o DIGE, que é o Diretório da Infância e Juventude, onde nossas crianças, nossos adolescentes vêm e têm aulas de moral, religião, do espiritismo em si. Certo, e se alguém está nos assistindo agora, porque o objetivo dessa matéria e de todas as outras que vamos fazer é para aquelas pessoas que ainda não se encontraram, não acharam a sua fé, estão procurando preencher aquele vazio. Se alguém se interessar, pode chegar aqui na segunda-feira, na quinta ou na quarta, esses horários que você passou, então. Exatamente, estamos aqui de braços abertos para atender a todos, não importa a religião. Nós não estamos aqui para fazer as pessoas se tornarem espíritas, estamos aqui para fazer elas se sentirem melhor, né? E muitas vezes uma palavra, um conselho, um atendimento fraterno que nós temos, né, nesses dias, que é o quê? A pessoa vem e senta e conversa. Nós estamos aqui para ouvir também. E tudo que aqui é dito é como se fosse um psicólogo, né? A gente faz um pouquinho desse papel. Lógico, se você tem esse tratamento com um psicólogo, tem que ser mantido. Nenhum tratamento espiritual deve ser sem o tratamento médico. Os dois têm que caminhar juntos, isso é muito importante falar. Então, a gente está aqui de braços abertos para receber a todos. Convido a todos, por favor, venham, façam uma visita até nós e vocês vão ver que vocês vão adorar. É uma energia muito boa. São grandes amigos que aqui trabalham, são grandes pessoas que aqui estão para ajudar uns aos outros. Quando o Fabiano, presidente da Sociedade Espírita Allan Kardec, falou a respeito do DIGE, que é o Diretório da Infância e Juventude, gente, na verdade é no sábado que acontece a aula de evangelização tanto das crianças quanto dos jovens. E uma das coordenadoras aqui do DIGE no sábado é a Rita Piassi, chamamos de Ritinha porque somos amigos já, né? Ela é uma das coordenadoras. Ritinha, hoje vocês contam com quantas crianças, mais ou menos? Então, Marli, hoje a gente conta com mais ou menos 8 ou 9, né? Naquela faixa etária entre 6 a 12 anos, né? E então, sempre tem... A gente sempre fala assim, né? Tem eu e tem mais a Zélia, né? Só que a gente diz assim que todo mundo ajuda, né? Porque como a gente sempre diz aqui, que na nossa casa aqui, né, todo mundo ajuda, não é só 2 pessoas, que tá cada um faz, né? Então assim, e o nosso DIGE, né, que como o Fabiano falou, Departamento de Infância e de Juventude, né, acontece todo sábado das 14 até 15h30. E já está ficando curto o espaço, então a gente está até pensando em aumentar, né? Um pouquinho também.
A metodologia, né? Muitos pais que querem talvez trazer as crianças nesse horário, qual é a metodologia que é utilizada? Então, o que a gente tenta passar para eles, assim, nada mais do que os próprios ensinamentos que Jesus deixou para a gente. E a gente, claro, a gente tenta passar para eles com uma linguagem deles, né? Porque a gente não pode também falar assim de uma maneira muito teórica, né? Porque eles são ainda pequenos, né? Então, a gente tenta passar em forma de dinâmicas, a gente sempre vem com algum vídeo, com algum desenho, com alguma imagem, tenta fazer formas dinâmicas na parte mais assim do lúdico mesmo, né? Para que eles consigam associar essa parte moral que a gente tenta passar para eles, mas não assim de uma maneira um pouco mais isso, né? Divertida. Na verdade, eu acho que vocês também têm bastante o apoio da União Regional Espírita, que é a segunda URI, gente, que é lá de Ponta Grossa, né? Exatamente, tanto que uma vez a cada mês a gente vai até lá, né, até a URI, onde eles sempre estão dando dicas, eles sempre estão acompanhando a gente, dando novas formas, dando novos incentivos, sempre estão elaborando, né, formas diferentes. Então eles sempre estão juntos, sempre estão acompanhando a gente, como os outros departamentos da casa também. Então é uma forma assim em conjunto, a gente, mas tem o total apoio deles lá também, né? E também, como a gente já tinha dito já hoje, tudo aquilo que a gente tenta passar para eles no sábado, como até tá nesse cartaz, agora a gente está trabalhando com a questão de virtude, né? Então, é isso que a gente tenta passar sempre para eles, aquela parte moral, aquela parte, como o Fabiano falou, de você ser alguém de bem, né? A gente, como o Fabiano falou, a gente não está aqui para a gente formar também crianças espíritas, né? A gente está aqui para a gente formar crianças de bem, para que possam ser, né, atuantes lá fora. A gente sempre tenta passar para eles, para que eles também, dentro da escola, dentro da família, dentro do seu dia a dia, cresçam, né, de uma maneira focada nos ensinamentos que Jesus deixou, né? É isso que a gente tenta passar. Então, se você tem interesse, você pode trazer os seus filhos aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec no sábado, a partir das 14 horas. E agora você vai acompanhar uma palestra, que é um programa de segunda-feira, que você também pode vir a partir das 20 horas. Fica na Rua México, número 65, no bairro Ouro Verde. O nosso tema de hoje é a questão das doenças físicas, né? As doenças físicas e quais são as causas, porque nós sabemos que a maioria, estudamos aqui que a maioria das nossas doenças físicas, os nossos órgãos físicos que são afetados, eles são afetados pelos nossos sentimentos, a maioria das doenças, né? Então a gente vai estudar um pouquinho a respeito desse assunto. Tá todo mundo conseguindo enxergar aqui a TV, né? Então, primeiramente, a gente vai falar com vocês sobre a cura. Então, assim, em nenhuma época da humanidade, da história da humanidade, se falou tanto em saúde, cura, autocura, né, que as pessoas estão falando ultimamente, autoconhecimento. E por que antigamente a gente não ouvia falar muito disso? Porque a ciência, ela foi avançando e ela foi trazendo, então, essa questão do conhecimento, da gente se autoconhecer e a gente poder resolver alguns problemas de saúde nossos somente através do psicológico ou mesmo através da fé, certo? E também as pessoas estão buscando esse autoconhecimento, essa autocura, porque elas querem mais qualidade de vida. Quem de nós que não quer? Né? Quem de nós não quer viver com uma qualidade melhor? Quem de nós que não quer mais saúde, né? E aí as pessoas, nessa vontade de ter saúde, nessa vontade de viver melhor, elas começam a tentar conhecer os seus corpos, que é o que nós temos que fazer, conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas emoções, né? Para que a gente possa lembrar que o corpo e a mente, eles trabalham juntos. Não tem como a mente trabalhar errado e o corpo funcionar bem. Assim como não tem como, se a tua mente estiver trabalhando bem,
o teu corpo automaticamente ele vai estar bem também, certo? Então, não necessariamente o coração físico, né? Quando a gente fala de cuidar do coração, não é só cuidar do coração, fazendo caminhada, fazendo exercícios, né? Mas cuidar dos sentimentos, que a gente tem que cuidar muito, né? Dos relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, né? Para que a gente possa ter essa qualidade de vida e principalmente o relacionamento com a gente mesmo, que é o primeiro. Porque se eu não estiver bem, eu não tenho um bom relacionamento com ninguém. Então, primeiro, o meu relacionamento comigo mesmo, que é a coisa que nós temos que aprender. E a gente sabe que quem trabalha muito isso, essa questão da mente sã, corpo são, é a psicologia, certo? São os psicólogos que trabalham isso, com aqueles livros de autoajuda, terapias, enfim, que existem por aí, certo? Só que o espiritismo, ele também trabalha essa questão. O espiritismo também trabalha a relação dos nossos sentimentos com as nossas doenças, né? Com a sensação de bem-estar ou de mal-estar, certo? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 919, na terceira parte dele, ele questiona, Kardec pergunta para os espíritos, né? Qual é o meio mais prático, qual é o meio mais eficaz para uma pessoa melhorar nessa vida? Quando Kardec pergunta isso, ele pergunta em todos os sentidos, né? Ele pergunta tanto no teu bem-estar físico, quanto na tua vida material, né? Na tua vida familiar, nos teus amores. Ele pergunta isso para os espíritos. E então, os espíritos respondem uma coisa que está na Bíblia, né? Conhece-te a ti mesmo. Eu só vou conseguir viver bem quando eu me conhecer. Quando eu conhecer as virtudes que eu tenho, as qualidades que eu tenho e explorar essas qualidades no meu dia a dia, né? Ou quando eu conhecer os defeitos que eu tenho, os monstrinhos que eu tenho lá dentro de mim e tentar corrigir. Esse é o conhece-te a ti mesmo, né? E aí o Espiritismo, ele mostra o caminho. Ele não é dono da verdade, porque nenhum de nós somos, ninguém é dono da verdade a não ser Deus, né? Mas tem lugar aqui, podem entrando, por favor, tem cadeira aqui. Ele vem esclarecer que, assim, quando a gente fala da cura, a gente não fala só da cura do corpo físico, mas sim da evolução moral do ser, né? A evolução moral, a evolução ética, a evolução espiritual, né? Que por tabela vai levar onde? Na cura do nosso corpo físico, porque nós somos um único ser psicossomático. Nós somos, claro, nós temos 3 corpos, segundo o Espiritismo, segundo a ciência, né? Segundo nós acreditamos. Nós temos o espírito criado por Deus, que é a nossa causa inteligente. É o nosso espírito que tem o livre-arbítrio, é o nosso espírito que toma atitudes, né? Nós temos o perispírito, que é um corpo fluídico, gasoso, que quando o nosso corpo de carne desenlaça, quando a gente morre, vamos usar esse termo, né? Quando o nosso corpo físico morre, o que passa para o plano espiritual é esse corpo fluídico com o espírito, porque o espírito é imortal, o espírito não morre. E nós temos o corpo de carne, que é esse veículo que nós utilizamos aqui no plano terreno. Então nós somos um único ser, porém esses 3 corpos, eles trabalham juntos. Se nós agredimos o nosso corpo físico, o nosso corpo físico vai passar essa agressão para o nosso espírito, porque eles trabalham em conjunto. Se o nosso espírito está mal, espiritualmente, está com as energias desequilibradas, se o nosso espírito está com atitudes errôneas, com sentimentos ruins, ele vai passar para o nosso corpo. Um passa para o outro, né?
Então vejamos algumas questões que foram estudadas no 11º encontro espírita sobre a medicina espiritual, tá? A medicina espiritual. Então eles colocam assim, a doença é sempre uma soma dos problemas que nós tivemos, né? Ele pergunta, problemas de ordem psíquica, de ordem espiritual, será que todas as doenças vêm desses problemas espirituais ou psicológicos? E aí eles estudaram nesse 11º encontro e eles trouxeram o seguinte, todas as doenças de origem física ou psíquica, ela tem origem no espírito. Todas. Física ou psicológica. Ela tem no espírito, o espírito transfere essa doença para o perispírito, que é o corpo fluídico, e ele passa para o físico. E aí eles perguntam, mas a cura física? A cura física, ela pode se realizar apenas pela cura da mente e pela cura do perispírito? Será que a gente consegue curar o nosso corpo somente dentro de uma casa espírita? Somente tomando passe, tomando água? Será que a gente consegue curar o nosso corpo somente indo em qualquer instituição religiosa? Então, assim, primeiro que eles colocam que a gente tem condições, sim, com certeza nós temos condições de curar a nós mesmos através da fé e através das energias trabalhadas corretamente. Certo? Que é o conhece-te a ti mesmo que a gente falou. Porém, gente, é muito importante a gente deixar claro que qualquer doença que seja física ou psicológica, qualquer doença, ela precisa do médico terreno. Se eu estou com problema de estômago, eu tenho que ir lá no médico de estômago. Se eu estou com problema de coração, eu tenho que ir no médico que trata o coração. Se eu estou com um problema psicológico, com uma depressão, com uma síndrome do pânico, eu tenho que ir até o médico terreno, ao psicólogo, ao psiquiatra que vai me receitar um remedinho, entendeu? Jamais a gente vai conseguir curar somente através da religião. Porque às vezes o nosso corpo ele é físico. Uma depressão ela pode ser falta de serotonina no cérebro. Falta de hormônio do qual você tem que tomar, né? Uma gastrite nervosa, você vai ter que fazer uma dieta. Você vem para a casa espírita para receber o quê? Para receber o passe, para receber a água fluidificada, que vai amenizar o teu problema físico, que vai ajudar com que as tuas energias se reorganizem e você vai se curar mais fácil. Porque você vai estar bem. E para você modificar as tuas atitudes também, que vão te ajudar a cura. Mas nunca esqueçam, nunca deixem do médico terreno. Se alguém falar isso para vocês, não obedeçam. Sempre vão no médico terreno também, né? Emmanuel, no livro Leis Morais, né? Ele fala assim, que as mágoas, os ressentimentos, desespero, veja bem, desespero, atritos, irritações nossas, aquelas crises de pensamento, elas estabelecem uma crise no nosso cérebro, né? Na nossa mente. E aí ela começa a trazer lesões na nossa mente. Essas lesões na nossa mente, elas culminam nas doenças do corpo e da alma. Então, vocês vejam como os sentimentos, nós estamos falando de sentimentos aqui. Ai, mas eu tenho uma mágoa de fulano que me fez isso. Ah, mas eu tenho um ressentimento da outra lá que fez não sei o quê. Ai, mas que ódio não sei do quê. Tudo isso vai culminar onde? Doenças do corpo físico e da alma. E assim, os maiores causadores das nossas doenças, gente, sabe quais são os sentimentos? Está escrito ali. A raiva. Quem de nós que no momento de raiva, no momento de ira, levanta a mão para mim. Quem sente na hora, porque todos nós sentimos, você acha que nós aqui que estamos aqui de vez em quando não temos uns ataques? Claro que temos, somos humanos, né? Mas não dá um frio na barriga, tremedeira, quando você está bem nervoso, não dá? Levanta a mão para mim quem já sentiu isso.
Nossa, então eu não sou a única, que bom, né? Dá aquela tremedeira, frio na barriga, amolece as pernas, seca a boca, parece que alguma coisa te prende aqui. Um sentimento de raiva. Faz tudo isso. Agora pense os órgãos. O que eles sentem naquela hora? O que o nosso estômago, nossa circulação sanguínea sente, né? Todos nós já sofremos uma decepção na vida, tá? Rancor, inveja e sentimento de culpa, gente. Sentimento de culpa é também um sentimento que destrói o ser humano por dentro. Então, em primeiro lugar, esses sentimentos que provocam as doenças do corpo físico, no caso, né? Essas emoções, elas atuam imediatamente para o corpo. E aí, o nosso corpo, ele é como se ele fosse um dreno. Porque essas emoções, elas vão na nossa mente e o nosso corpo, ele vai tentar drenar. Ele vai tentar reciclar essas energias pesadas e ele vai tentar se desfazer delas. Porque o próprio corpo nosso, graças a Deus, Deus é tão perfeito que ele fez aquele corpo que age por si só. Certo? Então, o que acontece? Ele tenta drenar, ele tenta escoar essas energias, só que muitas delas ele não consegue escoar. E daí, o que acontece? Fica presa no nosso corpo físico aquela energia ou da raiva, ou da mágoa, ou da frustração, ela fica presa dentro da gente. E daí, ela vai se manifestar onde? Em algum órgão nosso. E principalmente os vitais, né? Então, são muitas as maneiras que o ser humano encontra para prejudicar o próprio organismo. Todos nós achamos um jeitinho de estragar aquele veículo, né, que nos foi dado, certo? Primeiro, uso de drogas, destrói, nós sabemos disso. Bebidas alcoólicas, também. Cigarro, também, né? Aquele uso sem controle de medicamentos, aquelas pessoas hipocondríacas, tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Nossa, tô com dor de estômago hoje, vou tomar um remédio. A todo tempo tomando remédio, muitas vezes sem prescrição médica, tá? Que mais? Aqueles medicamentos psicotrópicos que normalmente você usa quando você está com problema psicológico, é claro que eles são necessários, né? Às vezes. Mas você não precisa tomar aquilo para o resto da vida. Se você reequilibrar suas energias, você vai inclusive nós aqui, muitos de nós já passou por um probleminha de depressão, alguma coisa, tomou seu remedinho lá por 3, 4 meses e depois se reorganizou e não precisou nunca mais. Né? Então, quando a gente fala do psicotrópico, a gente fala aquele psicotrópico que você vai tomando, já não serve mais para nada, você já dobra a dose, daqui a pouco você está num mais forte e assim você vai destruindo o teu corpo, certo? Exagero na comida, que tem gente que até, a gente sabe, tem gente que não bebe, tem gente que não fuma, né? Mas, meu Deus do céu, né? Come um caminhão. Né? Isso daqui destrói com o corpo também, certo? E exagero no trabalho. Nós precisamos saber que nós precisamos trabalhar, precisamos ganhar o nosso dinheiro, ninguém vai dar nada para nós, né? Só que nós temos que ter o nosso tempo para nossa religião, nós temos que ter o nosso tempo para nossa família, nós temos que ter o nosso tempo para nosso lazer. Só de trabalho você fica louco, né? Conduta agressiva. Quando a gente está naquela fase de desequilíbrio, a gente se torna agressivo. Tudo a gente xinga, a gente quer bater, a gente quer quebrar. Vocês querem uma coisa para destruir com os órgãos de vocês? É ter esse tipo de atitude, né? Uso de violência, a gente já falou. Maldade, faz mal. Explorar o seu próximo, aquela pessoa acomodada, né? Tipo, olha, amor, levanta daí, me alcança esse copinho daqui que tá do meu lado, sempre querendo que os outros façam por você, né? O hábito de se entregar a pensamentos negativos, gente.
Então, sempre quando tiverem um pensamento negativo, mudem a sintonia. Porque o pensamento negativo acaba com a saúde da gente, certo? Que mais que nós temos? Já falamos do ódio, da raiva, né? Desvio da sexualidade. É uma coisa que vai destruir com o teu corpo, né? Nós sabemos que a nossa vida sexual, ela deve ser regrada a uma ética, a um respeito, ao amor, né? Então, a gente sempre está passando isso para os nossos jovens, principalmente, né? Estado de vida pautado na ociosidade, aquela pessoa que, eu não faço crochê, não faço tricô, eu só fico sentada aqui na minha casa, não faço um curso, não vou dançar, não faço caminhada. Gente, isso daqui é a pior coisa que tem para o corpo físico humano. Achem os seus talentos, descubram o que vocês gostam de fazer, se doem à comunidade, que vocês vão ver o quanto que faz bem para vocês, né? Corrupção é uma das coisas que acaba com o corpo físico. Já sei o que vocês pensaram, nossa, então nós vamos perder todos os nossos governantes, né? Foi isso que passou pela cabeça de vocês. Mas quando a gente fala de corrupção, a gente não fala somente da corrupção lá em cima que a gente está vendo, né? Nós também corrompemos às vezes, não corrompemos? Não furamos uma filinha às vezes, né? Às vezes passamos no caixa do mercado que vai 10 produtos, nós colocamos 20 na cestinha, vamos no caixa rápido, né? Damos uma desperta. Isso daí também é corrupção, então não vamos falar somente lá do alto, né? Leviandade, certo? Gente, olha os órgãos que são afetados. Isso aqui é muito importante a gente ver junto. Então vejam aqui, ó. A ansiedade, ela vai atacar o intestino delgado, artérias, vasos, coração e a língua. A ansiedade, aquela pessoa ansiosa que não tem uma paz, um equilíbrio, né? Raiva. A raiva, ela vai afetar o fígado, a vesícula biliar, tá? As articulações. Quem de nós que já não passou uma raiva bem grande e depois ficou com dor nos ossos? Dói a junta, não é assim? Dói as cadeiras, como diziam os antigos? É, bem assim. Os olhos, a raiva também afeta os olhos. O medo em exagero, ele ataca os ossos. O medo vai influenciar no teu cabelo, mulheres, né? Vaidosas. Vai afetar o rim, vai afetar a bexiga, ou seja, o aparelho urinário, né? E também vai afetar as orelhas. A tristeza. A tristeza, ela vai direto na pele. Quando a gente olha para aquela amiga que a gente gosta, e a gente olha nela e diz, nossa, você não está bem hoje, né? Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque a gente nota na pele da pessoa que perde a viçosidade quando ela está triste. É ou não é? Intestino grosso, a tristeza, o pulmão, e vai afetar o nariz. E a preocupação exagerada vai afetar os músculos, estômago, pâncreas, tá? E a boca. Então, você veja que cada sentimento, ansiedade, raiva, medo, tristeza e preocupação, certo? E assim, o poder da fé, ele tem sido estudado pelos cientistas, né? Recentemente, a gente viu aí na televisão a comunicação de uma experiência que foi feita num hospital. Os pacientes de uma determinada doença, né? Eles foram separados em 2 grupos. Nesse hospital. Eu acho que foi até no Fantástico que apareceu essa matéria, nessa reportagem. Então, tinha o grupo que recebia oração e o grupo que não recebia oração. E aquele grupo que recebeu as orações, as vibrações através da prece, ele teve uma melhora mais rápida do que aquele grupo que não recebeu as orações. Então, vocês vejam como a oração, ela faz um
um fortalecimento no nosso corpo físico e ela ajuda bastante na cura. Ela tem assim, ela é muito importante, né? Mas se de repente eu rezo, eu cuido, eu faço isso e mesmo assim a doença me pega. E daí? Fazemos o quê? Gente, vamos lembrar que qualquer equipamento que a gente vá usando, vai chegar um momento que ele vai o quê? Ele vai desgastar. É uma maquininha, o nosso corpo, ele é uma maquininha. Com o tempo, ele vai causando os desgastes, né? E assim, ele não vai permanecer sempre jovem, sem dor, sem um probleminha. Ele está desgastando ali, certo? Só que assim, ele vai ser mais resistente ou ele vai ser mais frágil conforme o material com que ele foi constituído em razão dos valores nossos. Eu serei uma velhinha animada, fortinha. Eu posso até ter a doença que qualquer pessoa idosa vai ter. Eu posso ter lá um pouquinho de glicose, eu posso ter uma pressão alta, né? Isso é normal do corpo, né? Eu posso ter uma dor lá, uma artrose, alguma doença que faz parte do desgaste. Mas eu não preciso ser uma pessoa que não serve mais para nada. Eu vi uma mulher com 80 e poucos anos que simplesmente ela dança tango. Ela ganha dinheiro dançando tango com 80 e poucos anos, certo? Então, esse corpo é transitório, né? Nós sabemos disso em razão da própria função dele, mas veja bem, ele é abençoado por Deus, o nosso corpo. O nosso corpo é um presente que nós ganhamos para que o nosso espírito possa progredir. E é por isso que a gente tem que cuidar dele, né? Por isso que nós temos que cuidar dele, certo? E aí o que acontece? Tantos casos de suicídio, né, gente? Aqui em Irati não precisamos nem ir para o mundo inteiro, né? Nos últimos meses que a gente está ouvindo no rádio, no jornal, né? Se suicidou fulano de tal, jovens, às vezes pessoas bem estruturadas na vida se suicidando, né? Então veja bem, quais são os suicídios? Daí a gente vê o suicídio direto. Esse a gente vê que é aquele rompimento rápido do corpo e da alma. O cara deu um tiro na cabeça, o cara se jogou embaixo de um caminhão. É esse suicídio que a gente vê. Só que tem o suicídio indireto, gente. Sexo desequilibrado, tensão nervosa, estresse exagerado é uma forma de suicídio. Por que André Luiz, lá no filme O Nosso Lar, quando ele é chamado de suicida, por quê? Porque ele exagerava nisso. Ele exagerava no trabalho, ele exagerava, né? Vícios, ódio, ociosidade, paixões exageradas sem equilíbrio, né? Pessimismo é uma forma de suicídio também e hipocondria, certo? E olha, é bom a gente lembrar que quando nós causamos um problema em nós, enquanto a gente não sabe, a nossa culpa é menor. A partir do momento que nós ficamos sabendo que nós podemos ser os causadores, a nossa culpa será maior. Daí é a hora da gente, né? Outra coisa, falar, né? É tão importante o diálogo dentro de casa, o diálogo na família, o diálogo dentro do trabalho, gente. Porque veja, que nem diz ali, né? Quando a boca fala, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Então nós temos a mania de guardar batata podre dentro da gente e não colocar para fora. Não precisamos brigar, não precisamos gritar, porque ninguém vai nos ouvir direito. Não precisamos quebrar as coisas, mas precisamos falar aquilo que a gente sente. Olha, quando o resfriado, ele escorre quando a gente não chora. Às vezes a gente está com vontade de chorar e não chora. Pode chorar. Chorar faz parte, gente, faz bem. Precisamos chorar. A dor de garganta. Quando a gente não comunica as nossas aflições, quando a gente está bem preocupado e não fala para ninguém, não divide isso com alguém, ele vai afetar a garganta, tá? O estômago, quando a raiva da gente não consegue sair, o estômago é que vai arder, certo? Diabetes.
Solidão. Incrível isso, né? Solidão, quando a solidão dói. Pode notar que, claro, exceto a diabetes tipo 1 lá, que tem que tomar insulina, que vem genética, mas aquela diabetes mais comum, que as pessoas começam a tomar o remedinho, é depois dos 60, 70 anos que aparece, não é assim? Por quê? Normalmente essas pessoas já estão solitárias, o maridinho, a esposa já se foi, daí aquela solidão fica e acaba causando, né? O corpo da gente engorda quando a gente está insatisfeita com aquela situação que a gente está vivendo. Daí é hora de pôr para fora aquilo, né? Dor de cabeça, quando as nossas dúvidas estão assim, a gente não sabe o que fazer nisso ou naquilo, a dor de cabeça aumenta. O coração, né? A alergia, olha, eu achei incrível isso, né? Quando a gente começa a ser muito metódico, querer tudo no lugar, querer tudo limpo, pode saber que vai atacar alguma alergia, né? E assim vai, né? Vai várias doenças. Isso daqui, para quem quiser, está no Facebook também da Sociedade Espírita Allan Kardec, né? Pode ler lá também certinho. Eu não quero tomar muito tempo, porque nós temos horário aqui, né? E aí, Joana de Ângeles, ela fala assim, que se a doença vier do mesmo jeito, mesmo a gente cuidando disso, né? Ela coloca assim, se você for vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunde o exame do teu íntimo. Entre lá no teu eu e busque retirar dessa experiência, que é a doença que você está vivendo, alguma vantagem nisso, algum aprendizado, né? Quando a gente é surpreendido pelos distúrbios da roupagem física, né, das nossas doenças, né, a gente tenta controlá-los e, mesmo lutando pela recuperação, mesmo que aquilo demore, mesmo que seja uma doença mais difícil de curar, o tratamento é longo, você tem que se manter o quê? Confiante. A fé vai te ajudar. Certo? E aí ela coloca assim, não te deixes sucumbir sob as injunções das doenças. Através da mente sã, olha que nós estamos falando de Joana de Ângeles, hein? Reconquistarás o equilíbrio da situação. Se a tua mente estiver bem, mesmo que a sua doença seja uma doença incurável, você estando bem, você vai saber como viver esse momento com mais equilíbrio. Viver com paz, sem desespero, né? Você vai ter isso, certo? E aí ele coloca assim, através, e se fores atingido na área da razão, desde hoje, entrega-te a Deus e confia nele. A doença, ela faz parte do processo normal da vida. O que nós vimos ali atrás? O corpo desgasta às vezes. Ou nasce já com uma diferençazinha lá de outras vidas, de outras encarnações, já traz um problema de saúde que tende a desenvolver mais cedo, enquanto criança, né? Então, ela coloca assim que ela faz parte e ele é uma parcela integrante. A doença é uma parcela integrante do fenômeno saúde, certo? E aí, a gente finaliza... a gente tem ainda o passe, né? Tem a irradiação. Eu queria dizer para vocês que tentem controlar. Gente, controlem. Vai ter, às vezes, um rompante de raiva, de desequilíbrio, de emoção forte, de desespero. Vai ter, porque nós ainda estamos aprendendo. Nós somos aprendizes ainda, né? Mas tente primeiro controlar as tuas emoções. Afinal de contas, nós temos a reencarnação como uma oportunidade exatamente de melhorar esses sentimentos, essas atitudes negativas que nós temos. E a gente tem que aproveitar. E aí, quando a gente não consegue fazer isso sozinho, nós temos que nos apegar em quem? Em Jesus. Não é o maior exemplo? Não era a pessoa que poderia ter se desequilibrado totalmente pela vida que ele viveu e ele foi a mostra da paz, do conforto, do perdão, do amor, certo? Então vamos tentar pelo menos aprender com ele. E aí, para finalizar,
Emmanuel, né? Emmanuel, que era o mentor, né, de Chico Xavier, o grande amigo, né, de Chico Xavier do plano espiritual, né? Ele colocou assim, que vamos rezar pela nossa cura ou pela cura dos nossos amigos e familiares. Mas ele coloca assim, que se a gente for rezar de uma forma inquieta, se a gente for rezar angustiado, se a gente for rezar sem se distanciar daqueles gritos desordenados, se a gente prefere a aflição do que a paz, não vai adiantar muito rezar, gente. Nós temos que rezar tendo a confiança e tendo a paz de espírito, de colocar nas mãos de Deus o nosso problema e ter a certeza de que Ele vai nos ajudar a resolver. E aí ele coloca assim, que a oração, para ela dar certo, para nossa cura dar certo, a oração ela tem que vir com harmonia, com confiança, e aí sim, aí ela vai ser uma força que se imprime como se fosse uma bússola, né, da nossa fé. E aí quando a gente ora dessa forma, em paz, na confiança de, ó Deus, eu confio em você, a minha doença está aqui, eu estou fazendo meu tratamento médico, mas ao mesmo tempo eu estou cuidando do meu espírito, da minha alma, das minhas emoções, e agora eu coloco nas tuas mãos porque eu sei que você vai me ajudar. Entendeu? Com aquela confiança, o que acontece? Com certeza a gente vai mudar a paisagem daquele caminho, daquela situação que a gente está vivendo, e a gente vai traçar um novo rumo para o nosso corpo físico, para o nosso espírito. Então, que Deus nos abençoe, né? Que a gente consiga exatamente exercitar tudo isso que nós precisamos e com certeza vamos conseguir, e assim nós teremos o nosso corpo físico, o nosso espírito e a nossa mente, pelo menos melhor do que muitas vezes estamos, tá certo? A Eliane vai fazer a prece de Caritas hoje na nossa irradiação, né? Fiquem à vontade. Então, nesse momento, eu peço a vocês que fechem seus olhos, procurem levar seu coração, seu pensamento ao nosso Mestre Jesus, para que nós possamos sair de hoje daqui muito melhores do que quando chegamos, e que hoje nós possamos trabalhar melhor esses sentimentos que envolvem nosso corpo, nosso coração, para que também possamos contribuir para o nosso melhoramento. Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessas bondades fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Hoje e sempre, que assim seja.